Bom dia, Larissa. Aguardar o pessoal chegando. Luizinho, meu irmão, bom dia. Dona Enilza, bom dia. Bom dia, Thiago. Daniel, bom dia. Meus irmãos, vamos dando início à nossa aula de hoje, da Escola Dominical, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto básico da lição, tá? No Evangelho. Bom dia, Luana, pescadora. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. A nossa lição hoje é a lição 8, o encontro de Jesus com Marta e Maria. Bom dia, dona Josimária. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo por este dia e entregando nas mãos dele o estudo que vamos ter agora. Senhor, louvado, Senhor, e exaltado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por nos ter conservado a vida, Senhor. E entregamos nesse instante essa escola, Senhor, nas tuas mãos. Não só essa lição que estudaremos agora, mas todas as outras que teremos hoje ainda, dos adolescentes, dos jovens, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco, nos capacitando cada dia mais, nos direcionando, Senhor, para que nós cumpramos esse chamado, Senhor, para ensinar na Tua casa. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos capacitado. Continue a nos guardar, continue a cuidar dos Teus servos, ó Pai, continue a cuidar da Tua igreja. Nós temos sentido o Teu cuidado para conosco. Graças te damos por tudo e oramos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Meus irmãos, Lucas, capítulo 10. Eunice, bom dia. Bom dia. Pedro, bom dia. Cláudia, bom dia. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que tua irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, o encontro de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Este povoado era a aldeia de Betânia, onde Lázaro morava. Uma família muito querida, muito amiga de Jesus, que sempre hospedava Jesus. Jesus era muito amigo de Lázaro, gostava muito de Lázaro, bem como de toda a família. E o encontro de Marta, de Jesus aqui, este encontro de Jesus com Marta e com Maria vai nos ensinar, no dia de hoje, algumas lições, que o texto bíblico
nós vamos ver hoje alguns desejos, bom dia Júnior, alguns desejos envolvidos, né, naquele encontro, né, 3 desejos respaldados pela palavra de Deus. E aqui, né, nós vamos ver o desejo de aprender, o desejo de ensinar e o desejo de servir, né? Nós vamos estudar eles hoje. E de primeiro vamos, né, às nossas perguntas, né, aquelas perguntas, as 5 perguntas que dão aí a introdução da nossa lição e nos levam a outras partes da Escritura, né, e nos ajudam a compreender o texto e a lição. A primeira pergunta é: qual é o propósito da vinda de Jesus ao mundo? Por que Cristo veio ao mundo? Está em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus veio ao mundo por um ato de amor do Pai, né? E o propósito dele vir ao mundo era nos conceder a vida eterna. Jesus veio conceder a salvação, conceder a vida eterna. Bom, a segunda pergunta: que distinção caracteriza o ensino de Jesus? O que caracteriza o ensino de Jesus? Mateus 7, 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29 vai dizer que Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas, não como os fariseus, né? Jesus ensinava com autoridade, e a autoridade aqui ensinava a doutrina, a escritura, a autoridade que ensina a sua palavra. Os fariseus, eles se apegavam muito a tradições. Os fariseus se apegavam muito a tradições de homens, impressões humanas. Jesus ensinava com autoridade porque ele falava direto do Pai. Ele pregava a palavra. E quem prega a palavra, a doutrina, a palavra de Deus, prega com autoridade, ensina com autoridade. Terceira pergunta: com que propósitos a Bíblia foi escrita? Né? João 20, 30 e 31. Para que creiamos que Jesus é o Senhor e, crendo, recebamos a vida eterna. A fé vem pelo ouvir. E a Bíblia foi escrita para que ela fosse pregada, ela fosse ensinada e, através de ouvir a Escritura, nós creiamos e, pela fé, ganhamos a vida eterna, né, que vem por meio de Jesus. Por isso que o ensino é tão importante. Por isso que o ensino e a pregação da palavra são tão importantes. Porque vão, né, transmitir as palavras de Deus que são para a salvação. Ela foi escrita para que vidas fossem alcançadas através do ensino e da pregação da sua palavra. Ponto 4. Né? Que exemplo notável se pode ver na vida da cristã chamada Febe? Romanos 16, 1 e 2. Recomendo-lhe a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. O que caracteriza, que exemplo notável se pode ver na cristã chamada Febe? Ela cuidava, protegia os cristãos, principalmente Paulo. Ela era daquelas pessoas, né, nós sabemos que a igreja era perseguida, e ela era daquelas pessoas que cuidava, que protegia. Quando Paulo passava por lá, ela escondia Paulo, cuidava de Paulo, protegia Paulo.
né? Nós vamos ver aqui que ela era uma pessoa envolvida em servir, né? Ela era envolvida no serviço. Uma pessoa que estava sempre preocupada, né, com como que Paulo estava passando, como que os cristãos estavam passando, e sempre que ela podia, ela ajudava. De que maneira Cornélio expressou sua devoção a Deus e qual foi o proveito disso? Ajudando ao próximo. Cornélio, ele ajudava, está em Atos 10, de 1 a 4. Cornélio, ele ajudava o próximo com doações, com esmolas, aqueles necessitados, e tinha uma vida de oração. Né? Em que sentido esse exemplo desafia você? A ajudar o próximo, ter uma vida de oração. E a palavra diz que o testemunho de Cornélio, o bom testemunho, chegou ao céu. O exemplo de Febe fazia a mesma coisa que Maria fazia e Marta. Sempre estavam ali cuidando de Jesus, hospedando Jesus na sua casa, né? Por isso que eles eram tão amados pelo Mestre. Observação do texto né, que apenas Lucas vai registrar o encontro de Jesus com Maria e Marta, né, os 3 irmãos que moravam em Betânia. Betânia era uma aldeia pequena que ficava a uns 2 quilômetros de Jerusalém, né? E a lição aqui vai dizer que essa família sempre hospedava Jesus e era muito querida, né? Nós já falamos isso e várias passagens vão aí comprovar, né? Isso. Em João 12, de 1 a 3, tem a menção de Jesus, né? Esta passagem, mas João já vai narrar a unção dos pés, que Maria vai ungir os pés de Jesus com um óleo precioso. Entrou um rapaz aqui agora, só uma pausa, presbítero Josimar Vasconcelos, que está fazendo aniversário hoje. Esse rapaz aí está fazendo aniversário hoje, não sei se é 50, 60 anos, mas está completando mais um ano hoje. Feliz aniversário, meu irmão, meu amigo, presbítero Josimar. Que Deus derrame ricas bênçãos sobre a sua vida, né? Sobre a vida da sua família. Cida, Ezequiel, todos sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Então essas 2 irmãs, elas tinham temperamentos diferentes. Nós vamos ver que eram 2 irmãs, mas que tinham temperamentos diferentes, né? Uma da outra. Uma era mais agitada, uma era mais dinâmica e estava sempre correndo para lá e para cá e servindo, preocupada em... É verdade, Luana. Eles são irmãos, os 2 até se parecem um pouquinho fisicamente, né? Jefferson e Josimar fazem aniversário pertinho do outro. Aí enquanto Maria já era mais tranquila, Maria era mais calma, né? Mais sensível, mais contemplativa. Nós vemos então, né, o contraste entre essas 2 irmãs, mas que não significa que uma era superior à outra ou que uma era melhor que a outra. Nós vamos ver isso, né, durante o estudo. Em primeiro lugar, nós vamos falar de um desejo, o desejo de aprender. Maria, quando Jesus estava ali na casa deles, Maria vai se assentar aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos do Mestre, né? Ela vai aproveitar a presença de Jesus na sua casa para crescer, para aprender. E Maria, ela vai se mostrar aqui mais voltada para reflexão, né? Para adoração. E Jesus vai declarar que ela escolheu a boa parte, que é um privilégio. Você está aos pés de Jesus, ouvindo, né, os seus ensinamentos. Mas, meus irmãos, uma coisa que a lição vai destacar, eu até grifei aqui na minha revista, é que aprender de Jesus, aprender do Senhor, é uma necessidade. Eu chego a comparar com a água e com o ar.
O cristão, ele tem necessidade de aprender de Jesus. Ele precisa se dedicar à leitura da Bíblia e à oração e à comunhão com Deus. Nós precisamos de Deus, da sua palavra, né? Assim como precisamos da água e do ar. Por isso que o salmista vai dizer, assim como a corça anseia pelas águas, eu anseio por ti, pela sua presença. Porque não tem como nós declararmos que somos servos de Deus e que amamos o Senhor se nós não nos interessarmos pela sua palavra. Porque quando você ama alguém, né? Nós podemos falar dos namorados, né? Você ama tudo que é relacionado a ele. Você ama ouvir a voz dele, conversar. Assim é aqueles que declaram amar ao Senhor. Nós queremos falar com ele o tempo todo, com a pessoa amada. E nós falamos com ele através da oração. E através da leitura da palavra, ele fala conosco. Você quer conversar com Deus? Ore, fale com ele. Depois leia a palavra, porque ele vai falar com você. Assim nós conversamos com o Pai, né? Nós desabafamos, falamos com ele através da oração. E depois recebemos a sua resposta através da palavra, porque a palavra ela é viva. A palavra é viva e ela fala conosco, né? E as preocupações do dia a dia, né? As lutas, porque todos nós temos as nossas lutas, né? A nossa correria, os nossos afazeres, elas não podem nos tirar, nos roubar aquele tempo que nós temos que separar, né? Para a nossa vida devocional. Nós precisamos tirar sempre um tempo para a nossa vida devocional, porque ela é tão ou mais importante que as outras áreas. Tão ou mais importante. Nós vamos ver, né, mais à frente que Jesus ele vai falar com Marta e nós vamos ver a diferença entre duas irmãs. São dois extremos que nós devemos chegar no equilíbrio. Nossos afazeres, nossa vida agitada, mas nós temos que ter um tempo. Temos que ter um tempo para nos acalmar, para buscar aprender mais de Jesus, para nos assentar aos pés de Jesus, para ler a sua palavra, para conversar com ele em oração, né? Como João diz lá em João 12, de 1 a 8, nós vemos que quando Maria vai ungir os pés de Jesus com bálsamo, é porque Maria já sabia o que o aguardava, né? Através dos ensinamentos e do conhecimento que ela tinha de Jesus, ela sabia que ele era o Cristo, sabia que ela era o Messias, que ele era o Messias e que estava destinado a morrer. Estava destinado a crucificação e morte. Então, a lição vai até dizer aqui que se ela não possuísse esse desejo de aprender, ela não saberia disso e jamais teria derramado óleo nos pés de Jesus. Porque, como eu disse, a Bíblia é o nosso alimento espiritual. E assim, né, se você ficar um tempo sem se alimentar, ficar um tempo se alimentando mal, comendo mal, ou sem se alimentar, o que acontece com você? Você vai enfraquecendo aos poucos, né? Vai ficando desnutrido, enfraquecido, até ficar doente. Da mesma forma, é o alimento espiritual, é a palavra de Deus e a comunhão com Deus para o crente. É por isso que muitas pessoas que não têm esse interesse em aprender vivem uma vida cristã fraca, enfraquecida. Quantos crentes hoje não sabem explicar o porquê da sua fé? Eu creio em Deus, está sempre na igreja, mas se alguém pergunta, mas por que você crê em Deus? O que Cristo fez por você? Fala de Jesus para mim.
Eu tenho certeza que nós temos aqui, né, assistindo duas noivas aqui, né? A Larissa e a Natânia. Se você chegar para a Larissa e dizer assim, Larissa, fala para mim de Aristeu. Ah, ela vai ficar o dia inteiro falando de Aristeu. Cada detalhe. Mesma coisa é a Natânia. O dia todo. Porque nós, quando amamos, buscamos conhecer a pessoa amada. Agora, você consegue falar o dia inteiro sobre Jesus? Será que nós conhecemos sobre Jesus? A Larissa está dando risada aí, Luana. Conhecemos? Jesus é o nosso amado, nós temos sido a noiva de Cristo, porque a igreja não é chamada da noiva de Cristo, nós não somos a noiva de Jesus. Será que nós conhecemos do Mestre? Será que nós temos buscado nos aprofundar no conhecimento de Jesus? Pedro, lá em 1 Pedro 3,15, vai dizer que nós temos que saber responder àqueles que nos pedem explicações sobre a esperança que há em nós. Temos que saber explicar. Você pergunta, mas por que você é assim? Por que você crê? Se eu não conheço, se eu não sei, se eu não busco conhecer sobre Jesus, se eu não busco estar no estudo bíblico, se eu não busco ler a palavra de Deus, se eu não busco conhecer mais de Cristo. Aí eu pergunto agora, né? Pergunto agora aqui. Se eu chegasse para a Larissa, né? Se você chegasse para a Larissa, eu estou pegando você como exemplo, tá? Mas vamos dizer que eu chegasse para a Larissa, a Luana que está aqui também, falando verdade isso, né? A Luana chegasse, Larissa, mas fala de Aristeu. Ah, não sei. Aristeu é legal. Mas é família dele, a história, fala para mim. Eu acho que ele é de tal lugar, eu não sei direito não. Não, mas eu acho que ele trabalha em tal lugar. Eu fiquei sabendo, bem. O que você ia pensar? Qual é o primeiro pensamento de você que não conhece, né? Você que não conhece, ela é noiva dele mesmo? Não sabe nada do noivo. Não era isso que nós pensaríamos, que as pessoas pensaríamos? Imagina um não crente que você vai evangelizar ou que te pergunta alguma coisa. Mas fala de Jesus para mim. O que Jesus fez? Por que ele morreu na cruz? Ele morreu para nos salvar. Tá. Mas me explica. Mas que Deus mandou. Tá, mas fala para mim, eu quero conhecer melhor. Você que conhece Jesus, apresenta Jesus para mim. E aí? O que você pensaria? A pessoa não conhece Jesus assim não. Tem coisa aí. Estão entendendo qual é a importância do desejo de aprender, do desejo de conhecer, do desejo de buscar se aprofundar? É o desejo que Maria tinha e é o desejo que nós temos que ter. É a boa parte, como Jesus chamou. Né? Há igrejas que elas são muito ativas, aqueles são, vai dizer, muito ativos, fazem muitas programações, mas não se dedicam a um ensino profundo da palavra. Não se dedicam a ensinar. Então nós temos, meus irmãos, que entender que o desejo de conhecer a Jesus, o desejo de aprender precisa estar nos nossos corações e precisa ser forte em nós. Nós temos que nos aprofundar, buscar, né, cada vez mais aprender de Jesus.
aprender de Cristo, conhecer. Porque, prestem atenção, quando você conhece mais de Jesus e quando você se aprofunda no conhecimento de Cristo, mais você vai compreender que o que foi feito por você. Tá entendendo? Quanto mais você conhecer de Jesus, da pessoa de Jesus, ver Jesus no Antigo Testamento, Jesus cada vez Deus chegando mais perto, se aproximando do homem, buscando se relacionar, anunciando lá em Isaías que aqueles que andavam nas trevas, na região da sombra da morte, veriam a luz. Vê Malaquias falando que aqueles que temem o nome, nascerá sobre eles o sol da justiça, que vai trazer salvação nas suas asas. Você vai ver Jesus presente em toda a história de Israel. Você vai ver Jesus fechando a boca dos leões na cova com Daniel. Você vai ver Jesus andando como quarto homem na fornalha. Você vai ver Jesus se manifestando, ainda de forma imperfeita, em toda a Escritura. Você vai ver desde o Éden o cordeiro que foi morto para que fizessem-se roupas para tapar o pecado de Adão e Eva. Jesus estava ali representado. No jardim do Éden, aquele cordeiro que é morto por Deus para que o pecado de Adão e Eva fosse coberto, é Jesus anunciado. Jesus é o cordeiro que toma o lugar de Isaque no sacrifício. Então, quando você vai identificando Jesus em toda a história, sempre com Deus demonstrando cuidado com o povo, com Deus demonstrando o amor, e quando você vê Jesus no Novo Testamento, quando a graça se manifesta na sua plenitude, quando Cristo veio ao mundo, é o Emanuel, é Deus visitando o seu povo. Então você vai vendo os ensinos de Jesus, o amor de Jesus, você começa a reconhecer Jesus lá atrás. Então quando você entende o que foi feito por você, o amor com o qual você foi amado, porque João 3,16 vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira, é um amor superlativo, é um amor incomensurável, não dá para medir, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando você descobre, através do conhecimento, desse desejo de aprender, e através do conhecimento de Cristo, você descobre que você foi amado de uma forma extraordinária, e você entende aquilo que foi feito por você na cruz, você vai entender o privilégio que você tem de ser um escolhido, um salvo, um remido. E isso vai te encher, desse amor, porque quando você descobre que é amado, é uma sensação maravilhosa. E esse amor vai te levar a querer compartilhar. Que vai chegar aqui ao novo, ao segundo ponto. O desejo de ensinar aquilo que você recebeu, o amor que você descobriu, o amor que você conheceu, você vai querer compartilhar. Aqui é o desejo de ensinar. O desejo de Maria em aprender, e agora nós vamos ver o desejo de Jesus em ensinar. O desejo de Jesus de transmitir os seus ensinamentos, este amor, para os outros. Desejo de ensinar. O interesse não era apenas de Maria em aprender, mas Jesus também tinha interesse em ensinar. E por isso que quando Marta vai chegar para Maria e para Jesus e falar, mas Senhor, pede que ela venha me ajudar, ela tem que me ajudar aqui, não posso ficar ralando sozinho aqui não. Jesus vai dizer, não, eu não posso tirar de Maria este privilégio de aprender, porque Jesus ele tinha satisfação, ele tinha prazer de ensinar, de transmitir os seus ensinamentos. Jesus não estava em Betânia à toa. Jesus não estava em Betânia em vão.
Jesus não fazia nada por acaso, né? Jesus não era o Chapolin Colorado não, mas todos os seus movimentos eram friamente calculados. Tudo era parte de um plano maior. Tudo era parte do plano de salvação, né? E nós vamos ver que Jesus ele tinha paixão em ensinar tanto a uma grande multidão, como nós vamos ver no Sermão do Monte, né? A grande multidão Jesus ensinava, como ensinar para uma pessoa só, né? Nós podemos pegar o exemplo da mulher samaritana à beira do poço. Jesus ensinava com a mesma paixão, mesmo para uma grande multidão, como para uma pessoa só. Porque ele tinha o desejo, ele amava, ele tinha esta vontade de ensinar, né? Lá em Mateus 5, né, versículo 1 e 2, nós vamos ver a parte da multiplicação dos pães e dos peixes. Nós vamos ver que Jesus, quando vê aquela multidão vindo, ele vai se compadecer daquela multidão e vai olhar para eles como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor. Que estavam desorientadas. E elas precisavam ser orientadas no caminho. Da mesma forma, hoje nós temos uma grande multidão vagando como ovelhas que não têm pastor, e elas precisam ser ensinadas. Né? Ainda essa semana eu até coloquei no grupo dos professores, né, dos nossos professores da EBD, e nós temos estudado o livro de Neemias, só entrando um pouquinho no livro de Neemias, capítulo 8, você pode ler depois. Quando o povo pede para Esdras ler a escritura, Esdras começa a ler. Mas enquanto Esdras lia, né, haviam alguns levitas que iam ensinando e explicando o povo aquilo que se lia e tirando dúvidas. E quando os levitas iam esclarecendo, ensinando e tirando as dúvidas, o povo entendia o que estava lendo e o povo começou a chorar, porque viu que precisava mudar. Por isso o ensino, né, esse desejo de ensinar e esta busca por um ensino fiel das Escrituras é fundamental para a igreja e é fundamental que seja um desejo nosso também. A nossa irmã Luana colocou outro dia no status também, botou no grupo dos professores, uma citação também muito interessante, que ela falou assim: você fala bem, você tem conhecimento, então seja um professor da escola dominical, ensine na igreja, transmita esse conhecimento. Né? Nós vamos ver em várias partes do Novo Testamento, nos Evangelhos, que vai encontrar Jesus ensinando as pessoas, ensinando as multidões. O ministério de Jesus não era focado apenas em milagres e curas, mas também no ensino fiel. Por isso Jesus escolheu 12 homens, e por 3 anos Jesus ficou ali convivendo e ensinando aqueles 12 homens. E quando Jesus ressuscita e volta para o céu, aqueles 12 homens se tornariam os líderes da igreja nascente. Aqueles 12 homens seriam propagadores do que eles aprenderam com Jesus. E nós não podemos, como povo de Deus, negligenciar o ensino na igreja. Nós não podemos negligenciar o ensino. Nós temos que ser alimentados e alimentar com o ensino fiel das Escrituras, não apenas do púlpito, mas na escola dominical. Nós não podemos focar apenas em algumas coisas. Vamos focar apenas no louvor. Vamos focar apenas na questão do culto, da liturgia. O ensino precisa ter um lugar importante. Muitas igrejas têm focado apenas em prosperidade, em bênção.
Você vem para cá que aqui você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, você vai ganhar aquilo, mas isso vai gerar crentes imaturos, crentes desnutridos, crentes manipuláveis. Mas como assim, Bruno? Como assim crentes manipuláveis? Se você não conhece nada da Escritura, você é facilmente manipulado por um falso profeta. Facilmente manipulado por um falso mestre. Vamos colocar aqui outra questão. Isso, claro. Luana está falando aqui, ó, né? Às vezes a pessoa não ensina no púlpito, na escola dominical, não é pastor, não é professor, mas pode ser um instrumento poderoso em casa. Ensina em casa, ensina aos seus filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar, ensina. Que quando for mais velho não se desviará dele. Lá em Deuteronômio, que nós vamos ver a ordem, cuca na cabeça dos seus filhos essas palavras da lei, deitado, assentado, andando pelo caminho. Mas na questão da manipulação, eu vejo muitas pessoas não se interessam por questões políticas e econômicas. Eu odeio político, quero saber, é tudo ladrão, tudo isso o quê. E as pessoas são manipuladas a vida inteira porque não conhecem os seus direitos, não conhecem os seus deveres. Da mesma forma é na área religiosa. Quantas pessoas são manipuladas e enganadas por falsos profetas porque não conhecem as Escrituras? Se você olhar lá em Bereia, quando Paulo chega em Bereia e vai plantar a igreja de Bereia, Paulo começa a pregar, aí os crentes de Bereia chegavam em casa e falavam assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui na Escritura, deixa eu ver se o que Paulo está falando é verdade mesmo. Deixa eu ver se está aqui. Então você não será manipulado. Falsos profetas têm enganado as pessoas porque as pessoas não têm o desejo de aprender e ele muito menos o desejo de ensinar. Por isso que nós temos tantos crentes desnutridos, fracos, porque não se alimentam do alimento espiritual, não se alimentam da palavra de Deus. Por isso que Paulo ele vai falar na carta aos Coríntios, eu queria dar para vocês alimento sólido, mas vocês não podem suportar, vocês não estão prontos. Por isso que eu ainda dou leite. Um adulto, só bebendo leite, mingauzinho, ele também vai se enfraquecer. O alimento sólido, nós temos que procurar sempre alimentos mais sólidos. Sair do conhecimento raso e mergulhar mais profundamente no conhecimento de Deus. Ter este desejo, ter esta vontade. Porque para nós termos igrejas saudáveis e fortes, é indispensável haver um forte ministério de ensino. E nós temos que atentar para essa necessidade. Quantas igrejas acabando com a escola dominical? Ou não investindo em escola dominical, em literatura, revistas, em capacitação de professores. O ensino forte, o ensino saudável, o ensino fiel das Escrituras é indispensável para uma igreja forte. Né? E aqui no final, né, deste ponto 2, vai dizer, muitos novos convertidos abandonam a igreja por não serem bem discipulados e orientados em sua nova vida com Cristo. Até mesmo em casa, e já vai entrar no que a nossa irmã Luana falou, até mesmo em casa, muitos pais não revelam aquele ardente desejo de se assentar com os filhos para ensiná-los na vida espiritual. Inspirados em Jesus,
devemos manifestar o máximo interesse em ensinar as coisas de Deus. Inspirados em Jesus, nós também temos que ter o interesse de ensinar as coisas de Deus. Você, pai e mãe que me ouve, você tem ensinado a Escritura para os seus filhos? Não apenas na leitura, mas também no testemunho? Ensine, inculca na cabeça. Em terceiro lugar, o último ponto, o desejo de servir. Nós vimos o desejo de aprender, focando em Maria, o desejo de ensinar, focando em Jesus, e agora o desejo de servir, já focando em Marta, naquela situação ali na casa de Lázaro. Enquanto Jesus estava ali com o desejo de servir, Maria com desejo de aprender, Marta estava desejosa em servir. O texto básico vai dizer que ela estava ali preocupada e agitada, querendo fazer várias coisas. Porque imaginem, Jesus era uma celebridade. Aonde aquele homem ia, as multidões o seguiam, ele agitava, ele causava. Em cada lugar que ele chegava era aquele alvoroço, um grande acontecimento. E eles eram muito amigos de Jesus, então quando a comitiva, Jesus com a sua comitiva, chegam até a casa de Lázaro, Maria estava ali querendo aprender, mas Marta estava preocupada em servir, em que Jesus fosse bem recebido, em que os apóstolos fossem bem recebidos, em que não faltasse nada, preocupada em atender os seus convidados. E provavelmente ela era a chefe que cuidava dessa parte do serviço da casa, e ela estava preocupada em agradar Jesus e receber da melhor maneira possível. Era aquela dona de casa dinâmica, que não para, que tem responsabilidade. E muitas vezes, a lição até vai dizer aqui, que muitas vezes as pessoas criticam Marta por causa disso. São duros com Marta, porque como se o que ela estivesse fazendo não tivesse nenhuma importância. Como se o que Marta estivesse fazendo não fosse importante. Então Marta é muito criticada. Mas o que ela estava fazendo tinha importância para que Jesus tivesse o melhor na sua casa. Ela não estava aborrecendo Jesus. Jesus não repreendeu Marta enquanto ela estava trabalhando, enquanto ela estava ali preocupada com o serviço. Jesus não vai repreender Marta. Jesus só vai falar com Marta quando ela chega para Jesus e diz que diz assim, o senhor não vai falar nada com Maria para ela vir me ajudar? Aí que Jesus vai dizer, calma Marta, Maria escolheu a boa parte, Maria escolheu aprender. Jesus não vai dizer que, Marta, você está errada servindo, não. Só depois que Jesus vai dirigir, que o mestre vai dizer que ela estava ali com o serviço, estava distraída, mas que não era justo tirar Maria para que ela fosse ajudar nas tarefas domésticas. Jesus aqui, ele não vai fazer uma objeção ao trabalho de Marta. Porque nós temos vários tipos de pessoas na obra e na casa de Deus. Pessoas que são envolvidas no serviço. Pessoas que preocupadas em servir, pessoas que fazem bem essa parte. O que nós podemos tirar aqui deste ensinamento, que Jesus vai falar com Marta, é que em tudo precisa haver o quê? O equilíbrio. Aqui na lição eu até marquei aqui, há muitas pessoas que não sabem dividir o seu tempo entre a contemplação e a ação.
Maria não era preguiçosa, né? Nem negligente com as suas responsabilidades. Ela queria aproveitar a presença de Jesus e receber seus ensinamentos. Marta, da mesma forma, ela não era assim negligente em aprender, né? Ela tinha os seus momentos de contemplação, de meditação e de adoração. Ela própria, lá em João 11, de 21 a 27, ela vai declarar a fé em Cristo, porque ela conhecia Jesus e aprendeu com ele. Então é necessário haver um equilíbrio entre as duas coisas, né? O que faltava, o que nós podemos colocar aí é que tanto Maria como Marta precisavam equilibrar o serviço com a contemplação, com a questão da adoração. Nós podemos colocar que hoje muitas pessoas estão agitadas, mas não separam aquele momento. Há o momento de se assentar aos pés de Jesus, há o momento de aprender de Jesus, e há o momento de servir, há o momento de ver as obrigações, há o momento do trabalho, né? Então, esse desejo no coração de Marta de servir não era errado. Não era errado. Nós precisamos tirar isso da nossa mente, e isso vem sendo transmitido de geração para geração, de que Marta estaria errada. Na verdade, ela não estava errada. Jesus aqui, ele vai falar de equilíbrio. Jesus aqui vai falar que nós precisamos encontrar o meio termo. Que não apenas tanto o ensino, né, tanto o desejo de aprender como o desejo de servir, eles não são coisas separadas, eles precisam estar juntos. Porque o desejo de servir, ele vem de uma vida de aprendizado. Tá dando para entender, né? Se tiver dando para entender legal, bota um okzinho aí. É como o Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. Então você aprende de Jesus e isso gera no seu coração o desejo de servir. Marta queria servir e queria receber bem a Jesus porque ela sabia quem era Jesus, ela já havia conhecido Jesus, cria que Jesus Cristo era o Senhor, o Messias. Então na sua casa ela queria o quê? Que Jesus fosse muito bem recebido, muito bem cuidado e que nada faltasse para Jesus. Então, nós vemos aí 3 aspectos, né? Uma Maria preocupada em aprender, uma Marta preocupada em servir, mas as 2 mulheres de extrema fé. 2 mulheres preocupadas e que tinham absoluta certeza de que quem estava ali era o Messias, era o Senhor de toda a terra. Tanto que uma disse assim, eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais. E a outra disse, o Senhor está na minha casa, ele precisa ser bem recebido. Então nós temos que encontrar o equilíbrio. A lição e essa passagem fala para nós exatamente disso, deste equilíbrio. Precisamos equilibrar. Mas tanto o aprender, o ensinar e o servir são de fundamental importância e esses 3 desejos precisam estar presentes na nossa vida cristã. Desejo de aprender mais de Cristo, o desejo de ensinar e o desejo de servir. Amém, meus irmãos? Nós vamos ver aqui uma outra passagem, está em Mateus 17, 21, da transfiguração de Jesus. Jesus vai subir ao monte, que é o Monte Hermon, e lá em cima, Pedro, João e Tiago, eles vão estar juntos com Jesus e eles vão ver Jesus transfigurado. Como assim transfigurado?
eles vão ver Jesus na sua glória, né? Como ele realmente é. E quando eles viram aquilo, nesse mesmo instante, Moisés e Elias apareceram ao lado de Jesus, conversando com Jesus. Estavam ali, né? Imagina, Pedro, Tiago e João, os dois grandes profetas de Israel, Moisés e Elias, e Jesus transfigurado. E quando eles três veem aquilo ali, né? Eles ficam maravilhados e eles querem ficar mais ali. Eles querem continuar ali para ver mais, aprender mais, né? Era uma coisa maravilhosa. Eles falam, né? Se você ler lá a passagem, eu te recomendo, anote e leia depois. Eles falam, mestre, vamos construir aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Eles queriam ficar ali. Eles queriam ficar ali mais tempo, né? Mas Jesus vai dizer, não, nós temos muito o que fazer lá embaixo. Nós temos que descer. E lá embaixo estava acontecendo o quê? Tinha um jovem possesso e a multidão carente de ensino. Então, notem o equilíbrio, né? Pedro, Tiago e João queriam continuar ali, aprender mais, mas Jesus vai dizer, não, nós já tivemos esse momento e agora nós precisamos descer. Precisamos descer porque há trabalho a fazer. Precisamos descer porque há trabalho a ser feito lá embaixo. Equilíbrio. Moisés e Elias. Moisés e Elias apareceram, né, ali ao lado de Jesus, porque há uma profecia a respeito disso. Isso é meio assim demorado, meio complicado para ensinar, mas em Zacarias, se eu não me engano, há uma profecia sobre os 2 raminhos de oliveira ao lado do um vaso de ouro que verte azeite. São os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então há uma profecia. Não, só para assim, explicando, né? Há uma profecia de que isso aconteceria, né? Os profetas do Antigo Testamento já haviam profetizado. E nós vamos ver, né, Moisés e Elias no livro do Apocalipse também, as 2 testemunhas mártires. Então isso assim é um pouco complexo para ensinar, mas essa transfiguração havia sido profetizada no Antigo Testamento e se realizou ali, né, no Monte da Transfiguração. Moisés e Elias apareciam ali e conversavam, né, com Jesus. Então nós vimos aí, né, o equilíbrio. E a igreja precisa de Maria e precisa de Marta. A igreja precisa das Marias e precisa das Martas. Por quê? Só pode servir bem aquele que aprende com Jesus aos seus pés. Só pode se dizer que houve um verdadeiro aprendizado, olha só, presta atenção. Só pode se dizer que houve um verdadeiro aprendizado da palavra, você só vai dizer que se conhece bem a Cristo, se este conhecimento se traduzir em serviço, em trabalho a cada dia. A igreja é lugar de adoração e de serviço. É exatamente o que Tiago vai dizer. A fé sem obras, o conhecimento de Deus, a fé sem ser traduzida em obras e serviço, em ações, ela por si só é morta. Então, nós precisamos achar o meio termo, né, entre aprendizado e serviço.
o meio termo entre Marta e Maria, né? Então, nós vemos aqui, né, essa preciosa passagem da importância de se aprender, de se buscar aprender. É verdade, Luana. A importância de se aprender, o desejo e a importância do ensino na igreja e a importância do serviço. Que este aprendizado, que este ensino se traduza em obras, se traduza em serviço, se traduza em trabalho. Só aí, né, nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e viver uma fé viva. Já estamos encerrando, Luiz. Já terminamos, né? Agora o nosso irmão Luizinho aí já está se retirando para a classe dos adolescentes. Luiz Eduardo PN, @Luiz Eduardo PN, né? Vai lá, os adolescentes, né? E a nossa irmã Luana no Google Meet com os jovens, vai começar agora também, né? A classe dos jovens com a nossa irmã Luana, né? Tenham todos aí um restante de domingo abençoado. Deus abençoe o seu domingo. Feliz aniversário, meu irmão presbítero Josimar. A Luana não vai dar aula hoje. Feliz aniversário, meu irmão presbítero Josimar, Deus te abençoe grandemente. E mais tarde, às 19 horas, culto de louvor e adoração direto do templo. E as programações da semana. Segunda-feira, PGM dos jovens. Quarta-feira, PGM dos adolescentes. Quinta-feira, né, 19h30, estudo bíblico. Né? Vamos encerrar o livro de Neemias e na outra quinta já vamos entrar na carta aos Hebreus. Então estejam juntos aí para nós fecharmos o livro de Neemias na quinta-feira às 19h30. E domingo as nossas programações, nossa igreja aí ativa, trabalhando nessa pandemia incansavelmente para a glória e a honra do nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar rapidamente para nós encerrarmos o relógio que já está me apressando. Senhor, grande Deus, louvado, Senhor, e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esta lição. Obrigado, Senhor, por este exemplo de Marta, de Maria, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos estar sempre prontos e interessados, Senhor, em aprender mais de Ti. E que este aprendizado, Senhor, se traduza em ensino e se traduza, Senhor, em serviço. Que nós possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Seu nome e trabalhar cada dia mais em prol do Seu reino. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e pedimos a continuação das Suas bênçãos. Nos abençoe e nos dê um domingo abençoado em Tua presença. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Obrigado a todos. Deus abençoe. Tenham um domingo abençoado. Fiquem com Deus.